sobre o olhar federal da coisa, né? Lula e Bolsonaro. Por quê? Eu vou passar o gancho para Brasília, daqui a pouco eu volto aqui também para a gente poder ouvir as outras capitais. Esperava-se que fosse bombar falar de Lula e Bolsonaro, mas não foi do jeito que a galera estava exatamente imaginando, né, Clarissa e Pedro? Foi diferente. O que será que pautou essa estratégia, Brasília? Porque falar de Lula e Bolsonaro, meu Deus, é o mais pop que tem, né? Eu acho que ainda é em função desse se situar na disputa, né? Esse jogo de mostrar e esconder os seus padrinhos políticos, isso faz parte do jogo. Em alguns momentos é relevante falar quem é o seu candidato à presidência da República ou o presidente da situação com quem você está alinhado, né, atrelado. Eu vi ali no debate do Rio de Janeiro esse personagem oculto, né, esse sujeito oculto, Lula e Bolsonaro, surgir nas conversas entre Ramagem e o Paes. Ainda que houvesse também ataques dentro da própria bolha da chamada esquerda ou dos progressistas, como o candidato do PSOL, o Tarcísio, versus o Paes, a disputa maior, é óbvio, é quem está nos extremos, né? De um lado à esquerda e do outro à direita. Vi esse sujeito oculto, né? Ou esses padrinhos surgirem várias das trocas ali de perguntas e respostas entre eles. Me parece que a nacionalização da campanha ou das campanhas municipais é uma tendência que veio para ficar, quebrando alguns paradigmas de muitas das análises e vivências aqui que, como jornalistas, já tivemos cobrindo essas campanhas municipais, de a pauta em jogo é aquela sobre o dia a dia, a rotina do brasileiro, que ele vive na cidade, na ponta. Isso é um fato, mas não é mais um fato absoluto ou uma verdade isolada. Os eleitores estão indo às urnas não pensando somente na ponte, na creche, no buraco, na rua das suas casas. Estão pensando mesmo em quem os representam aqui em Brasília, né? Do ponto de vista do Palácio do Planalto, da Presidência da República. Então, ainda que você não tenha sentido, Elisa, e de fato nem todos os debates foi assim, vejo que a tendência da nacionalização desses discursos e desses embates é algo que veio para ficar, seja de maneira nítida ou ali nas entrelinhas, há um ataque direto entre quem quer continuar ou voltar a governar o Brasil. Isso mas, também... Elisa, aqui, oi. Desculpa, gente, Não, aqui em São Paulo foi muito mais tímido do que se imaginava. Pois é, muito a mais. expectativa era que isso aparecesse não houve. Muito mais. Primeiro assim, a gente sabe que Ricardo Nunes não tem interesse em se associar diretamente a Jair Bolsonaro. Então, o prefeito de São Paulo não ficou fazendo esse jogo de colar no bolsonarismo, embora ele queira os votos bolsonaristas para ele, principalmente diante aí desse avanço de Pablo Marçal. Guilherme Boulos o fez de maneira muito, mas muito mais tímida do que poderia se imaginar lá atrás. E aí, se eu tiver que arriscar um palpite aqui, Elisa, do porquê que isso veio dessa maneira, tem um pouco a ver com o contexto atual. O que acontece? A gente não está no melhor momento do governo do presidente Lula. Quando a gente começou a discussão da pré-campanha, o governo Lula achava que ia estar com a popularidade boa, que ia ajudar a puxar seus candidatos pelas cidades do país, principalmente nas grandes capitais onde haveria candidaturas do PT ou de partidos aliados, como é o caso da capital paulista. E não é o melhor momento. E a gente ainda está no meio dessa confusão de Venezuela. Isso foi usado pelos adversários para tentar colar essa questão em Guilherme Boulos. Então, seria um momento delicado para fazer isso. Claro, houve ali um momento, inclusive no encerramento do debate, em que Guilherme Boulos fez ali a associação com Lula, se apresentou como candidato de Lula, mas isso veio de maneira muito, muito sutil mesmo no debate presidencial, aqui, do debate para prefeito aqui em São Paulo. Isso não aconteceu, não houve essa tendência do terceiro turno que era projetada lá atrás. Então, a ideia de que haveria um grande terceiro turno Lula-Bolsonaro na capital paulista não aconteceu. Teve, sim, um movimento dos principais candidatos nas pesquisas, citando aí Boulos e Nunes
como estando na dianteira, de falar em propostas e temas que eles consideram que vão ser relevantes na cidade, retomando aquela dinâmica raiz, digamos assim, de que em eleição municipal vale mais o que é o dia a dia, a vida das pessoas, do que o padrinho político que os candidatos possuem. Neste debate, pelo menos, a gente viu essa polarização se expor de maneira mais tímida. Não quer dizer que isso vá ficar fora da disputa eleitoral deste ano. Não quer dizer que essa vá ser a tendência permanente daqui para frente. Mas que no debate de ontem isso não foi prioridade, não foi. E será que se não tivesse existido um opositor com essa pegada de outsider, uma coisa, vou falar tudo mesmo, não tenho... Será que se não tivesse existido, esses assuntos teriam aparecido mais? Né? Porque acabou que roubou muito a cena pro lance não conteudista da coisa.